Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã, aquela onde todos participam, possa interagir e exercer sua cidadania de uma forma mais ampla. Você pode contribuir conosco, sugerindo debatedores, sugerindo temas, através do nosso site, paineldacidadania.com.br, ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Nessa semana, a gente vai estar aqui com a Dalzi Neres. Dalzi, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A Dalzi é especialista em gerontologia, geriatria e especialista em psicodrama. Ela é psicóloga e assistente social. Dalzi faz um trabalho bacana no MOCIP, que é a prevenção do suicídio, é o tratamento da depressão, as pessoas que estão inseridas nesse grupo de depressão mais profunda, e ela previne o suicídio através de terapia, através de outros grupos. Eu queria, Dalzi, que você se apresentasse um pouco para a gente e falasse como que é esse trabalho nessa OCIP que você realiza, como é que vocês conseguem ver uma pessoa que está no estado de depressão mais profundo, pessoas essas que estão inseridas num grupo de risco e têm mais probabilidade de cometer o suicídio. Como que é isso? Essa OCIP, ela foi criada em 2003, quando eu trabalhava no HPAP, né, que hoje é o Hospital São Vicente de Paulo. Eu era assessora do Dr. Crispim, Mário Antônio Crispim, e nós criamos essa OCIP lá em 2003, inicialmente para dar apoio, acolher tanto os pacientes como os familiares. Depois se estendeu, essa OCIP, quando ele saiu desse cargo, ela se estendeu para o DF e em torno. E como é que a gente acolhe essas pessoas? Geralmente são familiares, né, que entram em contato com a gente, ou alguma pessoa da nossa rede vê que essas pessoas estão necessitando de acolhimento, né, e de tratamento. E dentro da depressão, nós temos a depressão a leve, a moderada e a severa. Geralmente, quando o paciente está em depressão severa, a gente aconselha a família a uma internação. Geralmente, na depressão severa, é aconselhável a internação, porque aí o paciente ele está já sofrendo um risco de vida, né? Então, a gente tem esse cuidado. E nós, né, acolhemos paciente em depressão leve e moderada. Nós temos as psicoterapias grupais, que são 15 sessões, uma vez por semana, né, uma média de 4 horas, porque é um trabalho multidisciplinar, né? Temos vários profissionais atuando e temos também a psicoterapia individual para esses pacientes, agendada em outro dia da semana. Agora, Dalzi, a gente percebe que o número de suicídios no mundo é imenso, no Brasil, e aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, a gente vê que o aumento de suicídios, o número de suicídios é enorme. Existe algum órgão que faz um controle para saber quantos suicídios a gente tem em determinada época do ano? Porque muitas vezes alguns suicídios nos aparenta ser um acidente. Quando um camarada resolve se matar, ele está dirigindo o carro dele, aí ele vai e bate num poste. A gente não pode determinar que aquilo foi um suicídio. Então não vai para a estatística do suicídio. Existe algum censo para a gente numerar isso daí? Como é que a gente pode informar um pouco mais para o pessoal de casa que está nos assistindo agora? Como é que a gente pode mostrar para as pessoas como numerar isso daí e até estudar uma espécie de política pública que possa promover e desincentivar essas pessoas a
a verem a vida com outros olhares e não desistir da vida. Existe algum número, assim, algum estudo que mostra isso? Geralmente, quando a gente quer uma estatística mais atualizada, aqui no DF, né, eu e a minha equipe de trabalho, a gente procura o IML, porque o IML tem essa estatística mais atualizada e de uma maneira mais organizada. Então, geralmente, a gente recorre ao Instituto de Medicina Legal, o IML aqui no DF. Agora, em relação ao suicídio, com certeza a gente vê que está ampliando o número de suicídio e de ação de suicídio e tentativa de suicídio. Por quê? Nós estamos num contexto econômico, social, propício a isso, onde temos alta taxa de desemprego, nós temos também essa crise econômica e financeira. Tem também a questão da família, né? O acolhimento da família. A família está perto desse paciente, está dando apoio a esse paciente. Isso são fatores muito importantes que podem elevar o número de suicídio, como nós estamos vivendo atualmente, uma elevação desses números de suicídio na nossa estatística atual. A questão passional também é um fator bem relevante, né, para a questão do suicídio. Por diversas vezes a gente vê aí, o marido se sentiu traído, matou a esposa e se matou. Então a gente vê que casos amorosos, fim de relacionamentos, faz com que as pessoas percam o prazer de viver e resolvem tirar a vida. Existe alguma prática nesse grupo de vocês, nesses eventos que vocês fazem, seminário, palestra, conversa com as pessoas? Existe alguma coisa assim que valorize essas pessoas e façam com que elas se sintam valorizadas? A ponto delas ficarem impedidas de chegar a um ato extremo como esse, alguma coisa assim, né, a gente pode dizer assim, dizer para as pessoas que o fim de um relacionamento não é o fim da vida delas. Existe alguma espécie de prevenção nesse sentido? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas a gente vê que as questões passionais é um fator determinante ao suicídio, né? Sim. Há pouco tempo nós tivemos na mídia, né? Saiu na mídia, eles eram amantes e parece que ela terminou o relacionamento, ele não aceitou, ele cometeu o homicídio em relação a essa amante, né? E depois ele suicidou. Essa questão, a gente trabalha na psicoterapia, além do amor próprio, a autoestima, essa questão também da posse do outro, né? A gente não pode dominar o outro, né? As pessoas, o parceiro, ele tem um livre-arbítrio de querer ou não estar com você, né? E a gente trabalha também nessas psicoterapias da pessoa aceitar, né, essa vontade do outro, essa escolha, a escolha do outro. Assim, eu não quero mais ficar no relacionamento, eu quero sair desse relacionamento e o parceiro respeitar essa escolha do outro. A gente trabalha muito isso também na psicoterapia. Entendi. Então a gente deveria que trabalhar a autoestima das pessoas para que elas não se entregassem e não se achassem que eram donas de outras e também não achassem que era uma mercadoria da outra, que quando a outra quisesse, elas fizessem dessa forma. Agora, e também a questão assim, trabalhar a autoestima de você se valorizar, né? De você se amar. Porque muitos cometem suicídio porque termina um relacionamento, ele vê o fim de tudo. Então, uma falta de amor próprio, né? Uma falta, assim, não existe uma autoestima em relação àquela pessoa, né? Então, assim, acabou, eu vou partir para outra, eu vou encontrar outra pessoa que goste de mim e que me mereça. Agora, Dalzi, é o seguinte, quando as pessoas vão cometer suicídio, né, a gente observa muito que muitas delas dão sinais de que isso vai acontecer. Existe
alguma forma da gente compreender esses sinais? Porque agora há pouco a gente falava, além do suicídio, das tentativas de suicídio frustradas. Ou mesmo assim, aquelas tentativas foram frustradas propositalmente pelas pessoas para que elas pudessem sair da invisibilidade e fosse enxergada com os problemas delas, com essas coisas. Existe uma forma, assim, através do estudo de vocês, você tem muito contato com psiquiatra, você é psicóloga, né? Trabalha com esse grupo, assim, há muito tempo. Tem como a gente reconhecer esses sinais na família da gente, entre amigos? Existe uma forma, assim, da gente reconhecer que aquela depressão está chegando no estado avançado ao ponto da pessoa querer tirar a vida dela? Sim, geralmente quem é suicida ou comete uma tentativa de suicídio, eles dão sinais, sim, vários sinais. Um deles seria a pessoa se isola, a pessoa não tem mais vontade de participar nem mesmo dos eventos da família. Existe um desleixo total com a parte física, a pessoa não se arruma, não quer mais trocar de roupa, não quer mais tomar banho, fica em cima da cama, né? Não tem mais energia para nada. E muitos verbalizam que não faz mais sentido viver, né, que quer morrer, que prefere, não querem mais fazer parte dessa vida. Mas eu vejo assim, Rócio, muito preconceito em relação à depressão, né? Porque a nossa cultura acha que a depressão é frescura, é falta de não ter o que fazer, muitos falam é falta de Deus, e não é isso. Depressão é uma doença séria, é uma doença silenciosa e que nós, amigos, familiares, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais que a pessoa dá da depressão. E não levar isso como se fosse frescura, falta do que fazer. É uma doença muito séria. Essa pessoa está em sofrimento psíquico. E se ela não tiver ajuda, acolhimento, ela vai ter ideação de suicídio, vai tentar suicídio, podendo sim morrer, né? É verdade. Dalzi, é o seguinte, eu vou falar agora, o que eu vou falar agora é baseado no estudo americano, inclusive um dos médicos que participou desse estudo, ele foi reitor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O seguinte, ele detectou o seguinte, que há 20, 30 anos atrás, as pessoas que tomavam medicamento para ansiedade, para depressão, era uma em cada 76 pessoas. Uma em cada 184 pessoas, o que dava pouco mais de 0,5% da população pesquisada. Hoje, eles dizem que as pessoas que usam medicação antidepressivo, ansiolítico, ela está em torno de uma para cada 76 pessoas, o que dá mais de 1% da população. Inclusive crianças em depressão. Nos Estados Unidos é um pouco, algo um pouco mais exagerado no uso de medicamentos, né? Mas aqui no Brasil há uma tendência dessa forma. Me diga uma coisa, os remédios para curar a depressão, eles curam ou eles são somente paliativos? Enquanto a pessoa está usando a medicação, ela se sente bem. Porque, por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça, ela toma um remédio, cura a dor de cabeça, passou, não precisa mais usar o medicamento. A pessoa que tem depressão toma um remédio, você conhece muitos, né? Depois do Prozac tudo mudou, a pessoa toma o remédio, enquanto ela está tomando o remédio, ela se sente bem. A gente vê isso em diversas pessoas, muitas pessoas mesmo. Parou de tomar o medicamento, além da depressão voltar, vem uma espécie de rebordosa, uma ressaca do medicamento que a deixa muito pior.
O que fazer com esses remédios? Os laboratórios querem curar as pessoas ou querem manter as pessoas no cabresto ali para que elas vivam o resto da vida na dependência desse remédio? Seria como um traficante manter um viciado ali, todo dia ele compra uma porção daquela droga para fazer uso, para se manter bem. É mais ou menos isso que acontece ou existe algum remédio que possa curar, além das terapias alternativas, que, ao meu ver, dá um resultado muito maior do que uma medicação química? É exatamente isso que eu posso entender, para que as pessoas em casa possam entender? Ou existe alguma razão das pessoas terem que ficar tomando aquele remédio? Olha, a metodologia de trabalho que eu trabalho com a minha equipe, a medicação ela é importante, mas ela não é o fator único para a cura Sim. e o controle da depressão. Aham. E nós fazemos parte de uma cultura que tem muito abuso de medicação. Eu conheci um amigo que ele foi fazer doutorado no Japão e ele me falou que lá para tomar, as pessoas para tomarem uma medicação assim, é muito sério. Aqui no Brasil, não. Eu vejo muito assim, não, eu não estava dormindo, tomei a medicação que a minha prima toma, que a minha irmã toma. Então, tem esse abuso, não tem acompanhamento médico. A questão da medicação, ela tem que ser acompanhada pelo um psiquiatra, tá? Porque ele é o médico especialista nessa área. E tem que ser uma coisa bem controlada e diminuindo as doses ou aumentando caso o paciente tenha necessidade. Mas eu não vejo a cura, o controle da depressão só com a medicação. Por isso que eu trabalho com a equipe multidisciplinar, onde é importante ter a psicoterapia para trabalhar os conteúdos internos dessa pessoa, o que está ocasionando esse sofrimento psíquico, porque se ele não tiver esse acompanhamento também, quando ele parar de tomar a medicação, vem de novo totalmente os sintomas. Aí é como você falou, ele vai ficar dependente da medicação para o resto da vida. Tem a questão da atividade física, que é importante. Nós temos alimentos que previnem, né, e controlam a depressão, terapias ocupacionais, terapias alternativas. Aí o paciente vai fazer o que ele gosta de fazer, o que dá prazer, é um yoga, tá? É uma acupuntura. Então, isso também tem que ser uma coisa prazerosa para o paciente, né? Eu provoquei isso daí, Dalzi, exatamente para ouvir você falar que existem outras alternativas além das drogas químicas. Sim. Exatamente porque nesse mesmo estudo ao que eu me referi, eles fizeram um teste cego. O teste cego é aquele que você apresenta o placebo e a droga em si para um determinado grupo de pacientes. E esse teste cego, nem o paciente e nem o médico sabe quem está tomando a droga e quem está tomando o placebo. Uhum. E as pessoas que tomaram o placebo tiveram o dobro de melhoras do que as pessoas que tomaram a droga. Uhum. Só em a pessoa saber que estava tomando uma droga para minimizar aquele problema dela, ela já ficou melhor. Certo? E é por isso que eu provoquei esse debate. Eu não falei sobre, não quis falar que a medicação não tem resultado. Toda medicação tem seu devido uso, mas eu sei também que existe uma exploração dos laboratórios químicos combinados com muitos psiquiatras que insistem em fazer tratamentos medicamentosos. E é por isso que a gente tem toda essa preocupação de, junto com a medicação, com a psicoterapia, a gente está usando também outras alternativas. Por exemplo, no nosso trabalho, eu uso a música, eu uso a dança, eu uso o teatro, né? Eu uso a atividade física junto com a equipe multiprofissional, a alimentação, com uma nutricionista, porque é uma junção de atuações, né, para que a gente tenha um resultado positivo no tratamento desse paciente. Eu né? entendi. E outra coisa muito importante é a família estar ao lado, ajudando sempre, na né? recuperação. É importantíssimo.
a família está ao lado do paciente, da equipe que está trabalhando com aquele paciente. Dalzi, agora só esclarece para a população que muitos acham que depressão é apenas uma manifestação de humor ou de personalidade. A depressão é uma doença, não é? A depressão é uma doença diagnosticada realmente como uma doença, como uma diabetes, como qualquer uma outra doença. A depressão é uma doença? Porque aí a gente entra em outros temas, porque o nosso programa é limitado a 30 minutos e não dá para a gente fazer aquela discussão. Inclusive, eu queria que você voltasse mais vezes para que a gente pudesse discutir sobre esses assuntos, aprofundar em um determinado tema. Lembrando que você de casa pode participar conosco, interagir, sugerir temas, debatedores, sugerir pessoas que possam estar participando conosco desses debates, dessas entrevistas, através do nosso site paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Dalzinha, então me responda aí. A depressão, ela é uma doença, sim, é uma doença muito séria, tá? Como a hipertensão, a diabetes, como você falou, ela tem que ser levada a sério, tá? Essas pessoas que têm essa doença, elas têm que ser acolhidas, né? E também a depressão, ela tem o fator genético, ela tem o fator ambiental também, tá? E que também é muito importante analisar esse fator ambiental, por exemplo, o assédio moral no local de trabalho. Isso, eu queria até levar esse tema. É um dos fatores que leva à depressão, ideação de suicídio e suicídio. É uma área que nós trabalhamos também, que é o assédio moral. Daqui 3 meses eu estou abrindo uma clínica aqui na Asa Sul para a gente trabalhar a prevenção e tratamento do estresse, que também leva à depressão, né? E trabalhar a depressão e a ansiedade, porque isso a gente não pode esperar o indivíduo adoecer para a gente acolher e tratar, mas também trabalhar na prevenção. E como é que vocês tentam fazer essa prevenção de assédio no local de trabalho? É vocês ensinarem as pessoas o que é assédio, como que eles devem como eles devem atuar quando eles se sentirem assediados e qual a diferença de um assédio para uma espécie de provocação? Existe isso? Como que a gente pode identificar esse assédio, essa provocação, essa cantada dentro do trabalho? Como é que a gente pode ver isso? Olha, nós temos alguma dificuldade para trabalhar o assédio moral, porque as empresas não gostam de divulgar o assédio moral, né? Porque quando eles divulgam, eles não querem dizer que lá naquela instituição tem assédio moral, está acontecendo assédio moral. Mas através da nossa rede, a rede conhece o nosso trabalho, essas pessoas chegam a nós. Nós temos psicoterapia grupal de assédio moral, são 10 sessões, onde a gente ensina as pessoas a lidar com as emoções que aparecem, né? Com os sintomas do assédio moral, como a síndrome de pânico, a ansiedade, né? A depressão. A gente trabalha com as emoções desse paciente que está em sofrimento psíquico em relação, por causa do assédio moral. E a gente também a gente faz um perfil do abusador, né? E ensina ele a lidar com esse abusador do assédio moral, né? E o assédio moral, ele é diferente, porque ele não é uma coisa que aparece de vez em quando. Ele é repetitivo dentro do local de trabalho. Menosprezar as pessoas. A pessoa menosprezar, só dar tarefas para a pessoa que exigir não tem importância, mais, né? Então, desqualifica muito a pessoa. Impedir a promoção, né? Tem uma paciente que eu estou acompanhando agora, toda vez que tem reunião, o chefe inventa uma tarefa para ela fazer no computador para ela não participar. Né? Dalzi, agora me explica aí, qual o limiar, qual o limite que a gente pode ver entre uma cantada, vamos dizer assim, séria, para um assédio? Porque eu conversava esses dias com uma colega no trabalho
ela falou que o pessoal está recuado, está com medo de cantar as pessoas, mesmo que tenham algum interesse, manifeste alguma, assim, alguma simpatia a mais com a pessoa, porque ela tem medo de ser confundida com um assédio. E o único local que ela pode encontrar com essas pessoas é no local de trabalho. Existe algum limite aí? Por exemplo, você trabalha com um colega, o camarada simpatiza com você, gostaria de conhecer você um pouco melhor. Como é que ele pode chegar em você sem ser confundido, como se ele estivesse te assediando? Porque aí tem um assédio moral no local de trabalho e tem um assédio sexual, né? Certo. Então, até essa maneira de você elogiar a pessoa, de você tentar agradar a pessoa, tem que ter um certo equilíbrio, né? Então, a pessoa... Por isso que deixa as pessoas meio recuadas. Então ele, gostei dela, mas vou porque dar uma você paralisada. pode chegar para colega de trabalho e falar, poxa, como você tá bonita, sua roupa tá bonita, né? Mas tem outras maneiras que a pessoa já aborda a pessoa com uma certa intimidade além, Mandar né? um WhatsApp provocativo. Isso, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, assim, eu acho que essas pessoas têm que ter cuidado, né? Como você falou, com essas cantadas, com esses elogios, sem exagero, mas de uma maneira respeitosa. Aí já não é o assédio moral no local de trabalho, é o assédio sexual, né? No local de trabalho, que tem uma diferença, né? Sim. Geralmente, o assédio moral... Existe uma perseguição, a pessoa tenta denegrir o outro, colocar a pessoa lá embaixo, né? Diminuir a autoestima, como se você é incompetente, você não consegue fazer nada, né? Como tem caso, você é burro, né? Você não consegue fazer as tarefas, que já tem assim uma diferença. É mais assim querendo mexer com a autoestima da pessoa, né? Sei. Diminuir a autoestima das pessoas. Eu sei. Né? Dalzi, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa clínica, desse seu trabalho de psicoterapia, se qualquer pessoa pode participar, como é que participa, que você deixasse os contatos, tanto da OCIP como seus contatos, falasse um pouco da sua empresa e fizesse, assim, suas considerações finais. Essa clínica nós vamos inaugurar daqui 3 meses. É uma clínica que ela é uma visão sistêmica, multiprofissional, né? E é uma clínica, assim, spa, onde a gente vai trabalhar o transtorno mental de uma maneira mais acolhedora, né? Dentro de uma visão multidisciplinar. Né? Estou trazendo até para a clínica, a gente está convidando, eu e a minha equipe, um médico chinês, né? Onde vai ter yoga, acupuntura, né? Agora, em relação à nossa OCIP, a gente precisa muito, Rócio, de voluntários. Isso, Só então que as pessoas, nós temos muita dificuldade aqui no Brasil do trabalho voluntário. As pessoas falam assim, se eu não estou recebendo financeiramente, eu não vou trabalhar. E quando vai, é na hora que quer, da maneira que quer, sem respeitar. Sem compromisso, né? Sem compromisso, sem um respeito com o paciente, com a equipe, né? Então, assim, nós precisamos muito de voluntários, mas tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Deixa o contato gostar aí. de trabalhar em equipe, né? Gostar de trabalhar na prevenção e tratamento da saúde mental. E o contato é o meu, para ser. Eu sempre peço para ligar, porque eu oriento o dia das reuniões, que é uma vez por mês, é o 984-424209. É só entrar em contato comigo, que eu dou todas as orientações pelo WhatsApp, né? Perfeito. Lembrando que você de casa pode interagir conosco. A gente está sempre aberto, você pode rever esse programa e outros programas através do nosso site www.paineldacidadania.com.br e através do nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para a gente, olha, eu gostei do programa com fulano de tal, o programa que foi exibido dia tal, a gente encaminha o link do YouTube para você, você pode assistir o programa no seu celular. Envie uma mensagem para a gente. 6199-811-4665. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.